Vamos para a degustação do lendário Aging Room 4 Nicarágua. Buenas confrades, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Joseph. E hoje é um grande dia, pois hoje é um dia de degustar um blend que foi Cigars of the Year em 2019. É isso mesmo, o Aging Room foi Cigars of the Year. Este blend, o Aging Room 4 Nicarágua, foi Cigars of the Year em 2019 em uma outra bitola, a não ser essa daqui. Essa aqui tem apenas 94 pontos. Também é uma excelente bitola para esse charuto. E esse é um charuto aqui que recebeu 96 na bitola em que foi Cigars of the Year em 2019 e 94 pontos recebeu em 2021 pela Cigar Aficionado. Essa representação, eles até fazem questão, olha que bacana, de mostrar que esse blend é um Cigars of the Year, foi eleito o melhor charuto do ano, o melhor charuto do ano, melhor charuto do mundo naquele ano. E de fato, muito interessante essa caixa aqui. É uma caixa que você dificilmente vai perder de vista nessa cor neon. E aqui abrindo, aqui também você vai ter um pouco, vai ter os 96 pontos que esse blend recebeu em 2019. E você vai ter também aqui que o Rafael Nodal fez parte desse blend. Rafael Nodal é um grande empresário dos charutos nos Estados Unidos. Então aqui, vamos estar abrindo aqui. Essa é a apresentação. Que interessante. Tá aqui retirando o meu, que eu não sou bobo, eu não perco tempo. Vamos lá. Depois de muito trabalho, consegui retirar aqui o meu charuto. Este aqui. E vou estar aqui montando a caixinha. Essa caixinha é bem diferente. Você tem que colocar aqui em cima a tampa para ela ficar meio que aqui em exposição. Olha que bacana. E esse charuto aqui em questão é o Aging Room 4 Nicarágua Concerto. Porque Concerto é basicamente uma bitola Churchill com ringue um pouquinho maior. São 7 polegadas de comprimento por 50 de ringue. Então ele tem o ringue de um charuto robusto com o comprimento de um Churchill, aproximadamente 178 mm de comprimento. É uma degustação para 1h30 a 2 horas, uma degustação mais alongada, mais elegante. Nessa bitola aqui que recebeu 94 pontos, como já estava falando um pouquinho da pontuação, esse charuto é extremamente premiado. E isso é uma coisa muito interessante, porque você pensa, poxa, o charuto é bem premiado, o blend deve ser diferente, deve ser um blend inovador, deve ser um blend com tabacos diferentes, deve ter sido envelhecido no barril de alguma coisa, deve ter sido algo muito diferente. E na verdade não é bem assim. Esse charuto, o blend dele é capa, capote e miolo da Nicarágua. Trata-se de nada mais nada menos do que um puro nicaragüense, que pelo blend você não saberia nem dizer o que esse charuto tem de especial. Tem mesmo que experimentar para saber. E esse charuto aqui foi produzido pela AJ Fernandes, essa grande marca da Nicarágua, que tem várias fazendas na Nicarágua, também fábrica na Nicarágua e vende muito seus charutos para os Estados Unidos. Esse charuto, inclusive, é muito desejado lá. Vamos agora começar esse processo, esse ritual, que é tão interessante, que a gente gosta tanto, do corte, do acendimento. Um corte preciso aqui. E mais uma coisa sobre charuto, eu acabei não falando, é que esse charuto aqui ele é box pressed, é isso mesmo. Tem uma bitola quase que um Churchill box pressed, bem diferente. Normalmente o Churchill não é box pressed, normalmente ele não tem 50 ginga. Bem diferente mesmo essa bitola, apesar do blend, pela descrição, não ser muito diferente, mas eu tenho certeza que no sabor vai ser muito diferente do que um puro nicaragüense padrão. Vamos fazer aqui a degustação a frio. E na degustação a frio dá para perceber um pouquinho de pimenta, dá para perceber também que ele parece estar bastante equilibrado apesar da pimenta. E um pouquinho aqui de aromas terrosos, e que o fluxo é um fluxo interessante. Às vezes a gente acaba degustando um box pressed e para ele ser prensado assim, de certa forma, ali na hora que vai fazer, eles colocam menos tabaco no miolo. E dessa forma o fluxo às vezes fica muito solto. Algumas pessoas acabam não se agradando pelo fluxo solto demais, pelo fluxo canudo. E aí não me parece ser o caso desse aqui. Me parece que apesar de ele ser aqui prensado na caixa box pressed, ele é um charuto com muito tabaco no miolo. E aqui a gente está falando de um charuto de Fortaleza média forte, um charuto mais encorpado. Mas também estamos falando de um charuto que promete ser muito equilibrado e que tem até mesmo aqui na anilha, vocês vão poder ver em detalhes, a assinatura do Rafael Nodal, que é um grande dono de tabacarias nos Estados Unidos, diversas boutiques e uma grande personalidade no meio. Vamos para a primeira baforada dessa joia.
E já estamos agora no primeiro terço dessa joia, e uma coisa que me impressionou muito foi a queima e a cinza desse charuto. Uma queima perfeita, que denuncia a construção, foi muito bem feita, e denuncia também que ele foi bem armazenado, e a cinza muito compacta. É um charuto que, conforme eu já tinha percebido, o fluxo dele não é aquele fluxo canudo de box press que muitas pessoas não gostam. Até mesmo o sabor dele traz no primeiro terço bastante pimenta. Mas eu diria, mesmo você que não gosta tanto de pimenta, às vezes as pessoas têm preconceito com o charuto que é um pouco apimentado, espere um pouco, pois ainda no primeiro terço essa pimenta já se equilibra e já começa a vir um sabor muito interessante, mais terroso, alguma coisa de couro. Agora, nesse instante aqui no retrogosto, uma doçura está aparecendo nesse charuto aqui, que é bastante encorpado, ele é um médio a forte, potente, aquela potência da Nicarágua. Inclusive, para quem não sabe, muitas pessoas acabam tendo preconceito com o charuto que tem uma coisa de pimenta. Às vezes diziam que se o charuto tem pimenta é porque ele não é equilibrado, se o charuto tem pimenta é porque ele não tem um bom terroir. Isso era um mito que se tinha antigamente nos charutos, muito porque às vezes um charuto cubano mal armazenado poderia apresentar muita pimenta. E aí pensaram que quando começou a crescer muito o mercado ali na região do Caribe, com charutos da Nicarágua, com charutos da República Dominicana, com charutos de Honduras, logo após o embargo cubano, né, acabou crescendo, muitas das marcas surgiram nessa época ali, a partir da década de 70, muitas marcas foram surgindo e se estabelecendo no mercado. E na época se pensou, poxa, o charuto apimentado é que nem aquele cubano mal armazenado que ficou com pimenta. Não é bem assim, é uma característica mais particular dos tabacos da Nicarágua, mas se você fizer um bom blend, se você escolher bons tabacos, eles acabam em seguida já se equilibrando, como é o caso desse aqui. Não é à toa que recebeu 94 pontos, e não é à toa que esse blend já recebeu 96 pontos pela Cigarra Aficionado. A gente vai continuar a degustação aqui, eu estou harmonizando junto com um cafezinho no segundo terço, vou falar por que eu escolhi essa harmonização desse charuto junto ao café expresso, e também vou falar um pouco mais das percepções que tive em relação ao sabor e aroma desse charuto, e até mesmo também da evolução, se muda o sabor, se continua esse mesmo. Esse inicial aqui, pimenta já passou, eu particularmente gosto também de pimenta, mas já passou, e agora ele já está com um sabor muito mais interessante, e eu acredito que ele vai evoluir muito ao longo da degustação. Então fique nesse vídeo que a gente já vai para o segundo terço em seguida. E já estamos agora no segundo terço dessa joia. E eu havia prometido para vocês que ia falar que nesse segundo terço, por que eu estava harmonizando junto ao café expresso, mas já não estou mais. Estava harmonizando porque é de manhã quando a gente estava fazendo essa gravação, e esse é o charuto, inclusive, bem encorpado para ser degustado de manhã. Estava junto com a cafezinho expresso, o cafezinho expresso ele vai bem com todos os charutos de todas as fortalezas. Acabei optando ao longo da degustação, inclusive, por mudar para um cappuccino, que é um pouco mais adocicado, porque esse charuto ficou muito mais encorpado nesse segundo terço. No primeiro terço ele é um pouco mais leve, no segundo terço ele ficou mais encorpado, trazendo até uma fortaleza forte, um charuto bastante encorpado, uma fortaleza bem alta, uma fumaça densa, mas equilibrada. Você consegue estar fazendo o retroreio tranquilamente. E nesse segundo terço o sabor mudou totalmente, parece que é outro charuto. Ele evoluiu muito, já não se encontra mais a pimenta. O que está encontrando agora são notas terrosas, uma doçura muito sutil, notas de amêndoas também bastante presentes nesse segundo terço, e um pouco de couro vintage, assim por se dizer, está também presente. Um pouquinho de aroma de couro nesse charuto que está sensacional no segundo terço. A Aging Room é uma marca com diversas premiações. Esse blend, então, como eu comentei, já recebeu 96 pontos, este charuto 94 pontos. Também diversas outras anilhas dessa marca foram extremamente premiadas, o que faz, de fato, esse charuto ser um charuto de altíssimo padrão, que a gente vai continuar a degustação até o último terço. E no último terço já vou dizer para vocês também algumas dicas de harmonização, além do cappuccino e do cafezinho expresso. Então, continue nesse vídeo e a gente vai para o último terço. Já estamos agora finalizando no último terço desse Aging Room 4 Nicarágua Concerto. Esse exemplar tem 94 pontos pela Cigarra Aficionado, nesse blend que já recebeu 96 pontos e foi o Cigar of the Year, o melhor charuto do ano, o melhor charuto do mundo naquele ano, em 2019. E no finalzinho dele aqui se encontram bastante notas tostadas de grãos de café tostado. Bastante presente aqui no final. Já não se encontra mais aquela picância que tinha lá no início. Os primeiros bafaradas são mais picantes.
mas à medida que você vai degustando, esse charuto entrega muito sabor, muita personalidade, com notas de couro vintage, com notas levemente adocicadas e uma fortaleza que aqui no final está bem descrito como uma fortaleza forte. Prometi para vocês e vou cumprir. Este charuto pode ser degustado junto a um carrilho. Este charuto pode ser também degustado junto ao vinho do Porto, com certeza vai harmonizar bem com esse charuto. E também, claro, o whisky bourbon, esses destilados mais pesados, mais encorpados e até com uma graduação alcoólica maior, vão harmonizar muito bem com essa joia. Você que ficou até aqui, meu sincero, muito obrigado. Se você já degustou algum charuto da Aged Room, coloque aqui nos comentários quais foram as suas percepções, o que você achou desse charuto. Se você gostou, se você não gostou, o que você encontrou no sabor, na fortaleza. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande esse vídeo para seus amigos. Um forte abraço e até a próxima!